Era por fé. O que olhar seria curado. O que representava? A serpente na cruz, que é o poder do diabo derrotado. O poder do diabo cravado na cruz. O que representava? A tua cura divina lá na cruz do Calvário. Veio aquele cego a Jesus. Jesus perguntou para ele: o que tu quer que eu faça por ti? Até a pergunta está fora de ordem. Diz os teólogos: o que você quer que eu faça? Que os meus olhos se abram. Ele estava passando por Jericó. Bartimeu clamou e o chamou: filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Veja bem, Nicodemos era cego. Bartimeu, era cego e sabia mais a escritura que os seus discípulos, porque chamou a Jesus por um nome messiânico, o chamou filho de Davi. E ele veio a ele, o levaram, o repreendiam. Quando viu que se afastava Jesus, ele clamou mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se humilhou. Jesus parou e mandou chamar. E Jesus perguntou: o que queres que eu faça por ti? Sabe por que Jesus perguntou? Porque Bartimeu tinha uma capa suja e velha, mas ele deixou aquela capa porque ele sabia que Jesus ia curar. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Escute, tu quer continuar na miséria e cego e mendigo, ou tu queres que eu te mude? Tu queres seguir vivendo naquela capa, ou tu queres que eu te mude? Tu queres seguir a mesma coisa, ou queres que eu te mude? Você quer seguir com os teus filhos rebeldes e enfermos e com temor, com os vídeos da Disney, Nintendo, ou queres que eu salve a tua casa? Aquele cego que veio a Jesus: Senhor, que os meus olhos se abram. O que fez Jesus? Cuspiu no chão, pegou a saliva e pá! Seguramente que o cego disse: o que você está fazendo comigo? Jesus o disse: vá na piscina de Siloé e lave o seu rosto. Se ele tivesse incredulidade e não teria fé, estaria cego até hoje e com os olhos sujos. Mas ele creu. Ele foi e pela fé ele creu na palavra que ele foi curado. Você deve crer na palavra. Conheço duas missionárias, escute, da Alemanha, de Munique. Em 1972 elas tinham que fazer uma viagem de Munique, escute bem, a Dinamarca e depois a Holanda. Estava caindo uma neve terrível, o lado de fora, inverno, janeiro na Alemanha. E elas estavam orando, duas missionárias orando. E o Senhor veio a elas e disse: você quer que eu supra? Sim. Cada um de nós duas, precisamos de $50 para ir à Dinamarca. Escute isso. O Senhor disse: não há problema, levante-se e se coloque lá no meio da neve, debaixo daquela árvore. Mas Senhor Jesus, para ti é igual suprir lá do que suprir aqui. Por que tem que ser lá? Porque nós temos que sair daqui do quentinho da lareira. Sai do seu lugar e vai lá. Porque o problema do homem é discutir com Deus. Nós queremos ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda, ele precisa de obediência. Obediência. Uzias quis ajudar a Deus quando a arca caiu da carreta de bois e Deus o matou quando ele colocou a mão. Não ajude a Deus, somente o obedeça. Obedeça o que ele te diz, somente, e tudo te irá bem. A moça que saiu colocou no meio da neve. O Senhor disse para ela: dê um passo com o pé direito para trás. Quando ela tirou o pé direito, havia uma nota de $50 debaixo do pé. A outra missionária, Deus veio a ela e disse: tira o pé esquerdo, dá um pé para frente. E ela tirou o pé esquerdo e lá estava uma nota de $50 debaixo da neve. Elas começaram a chorar. Deus: não me pergunte como é que estava o dinheiro. Aí está, go home. Deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. A fé é extraordinária. Quando você crê na palavra e você confessa a palavra e você crê que Deus te cura, que Deus te prospera, que Deus tem uma vida de vitória, que Ele quer curar os teus parentes. Eu creio na palavra que disse o pastor Ciro: este ano, em nome de Jesus, todos os nossos familiares serão salvos. Em nome de Jesus, eu confesso essa palavra aqui nessa tarde, que todos os nossos familiares serão salvos pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, diabo, tire as mãos dos nossos familiares. Em nome de Jesus, tire agora, pelo poder da fé. Eu confesso em nome de Jesus que serão salvos. Sexto lugar e último lugar, a mulher afligida com fluxo de sangue. Marcos capítulo 5 e versículo 28. Veja o que diz a escritura. Veja o que diz lá, Marcos 5 e versículo 28. Porque ela dizia: se eu somente tocar as suas vestes, ficarei curada. Eu quero te explicar isso, é o último ponto. Eu quero te explicar isso, escute comigo. Você sabia que a túnica de Jesus era de uma costura só? Eram as túnicas que usavam os rabinos, mestres.
Por isso, quando o crucificaram, jogaram sorte sobre ela, porque valia muito dinheiro. A túnica de Jesus era igual à túnica do sumo sacerdote Arão. Dentro do forro, você diz forro? Dentro do forro, na orla do manto de Jesus, na parte de dentro, estavam cheios de versículos do Yeshiva, do Torá, do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés. A mesma túnica que usava o sumo sacerdote Arão, o mesmo formato e a cor, era a túnica de Jesus. Túnica, não seria túnica? Túnica de Jesus. Quando essa mulher vinha por detrás da multidão e ela dizia: se eu apenas tocar o seu manto, ela serei curada, é porque ela conhecia a palavra, que a palavra diz: eu sou Jeová, o Senhor Rafa. Você diz Rafa? Rafa, o Senhor teu curador, o teu sanador. Ela poderia ter dito: se eu tocar, mas ela dizia: tocar no manto, porque ela que conhecia a palavra, que ao tocar no manto e ao tocar a palavra, ela seria curada. Mas quando ela tocou a Jesus, ela não somente tocou a palavra, ela não somente tocou a túnica, ela não somente tocou o Yeshiva, a lei, ela não somente tocou o Antigo Testamento, que ela conhecia Rafa, ela tocou a palavra viva, a palavra vivente e poderosa. Ela tocou o Antigo e o Novo Testamento juntos. E quando ela tocou o manto de Jesus, a Bíblia diz que ele se virou e disse: de mim saiu poder. E ela veio tremendo diante dele: fui eu, Senhor. E ele lhe disse: vá, filha, tua fé a tem curado. Por quê? Porque ela tocou na palavra, ela creu na palavra. Não importa o que os médicos dizem, não importa o que as circunstâncias dizem, não importa nada. O que importa é o que a palavra diz. E o que a palavra diz é verdade, e não há nenhum homem para mudar o que a palavra diz. Termino com isso nesta tarde. Damaris e eu fomos orar por uma mulher que tinha câncer na Califórnia há algum tempo atrás. Escute, ela tinha um câncer no estômago. Escute o que eu lhe vou dizer. As partes do estômago dela, dentro, interiores, estavam podres. E os médicos abriram o estômago e o tiraram e colocaram dentro de uma bolsa de plástico e fecharam e colocaram com uma sonda se diz, debaixo das cobertas, dos cobertores. E os médicos haviam já falado com os filhos dela, que estavam em São Salvador, que ela iria morrer em menos de 4 dias. Até os filhos lá em Salvador já estavam fazendo os papéis de, como se diz aqui, atestado de óbito. Escute o que é Deus. Nós entramos no quarto e sentimos aquele cheiro horrível de alguma coisa podre, mas nós não sabíamos. Era uma irmã na fé em Cristo Jesus. Entramos, Damaris e eu, entramos com o pastor e levamos o óleo para ungir, levamos o óleo. Eu perguntei a ela e disse: irmã, você crê que Deus a pode curar? Ela disse: por isso que eu te chamei, porque eu creio. Se eu não cresci, não te mandava chamar, nem o pastor. Creio que Deus me pode curar. E ela disse: olha, meu filho. E levantou o cobertor. Estava todas as partes do estômago interiores dentro de uma bolsa. Ela creu, irmão. Ela creu com toda a alma e a fé que essa mulher podia crer na sua vida. Nós colocamos a nossa mão sobre ela e oramos no nome de Jesus e confessamos a cura no nome de Jesus. A glória de Deus desceu naquele lugar. Era um sábado à noite. No domingo pela manhã, eu estava terminando uma campanha. À noite era o encerramento. Quando chegou no culto à noite, uma diaconisa entra na igreja. Pare de pregar. E eu falei: irmã, e por quê? Porque algo maravilhoso aconteceu. Eu fiquei nervoso também. E que maravilhoso aconteceu? E ela disse: maravilhoso. E o pastor disse: suba a plataforma e comparta. Sabe o que aconteceu? Nós oramos no sábado por ela. No domingo de manhã vieram os médicos a vê-la. Primeiro veio o seu médico de cabeceira. Tomou onde ela estava, somente